com a mesa preparada para a ceia, vinho, com pão. E hoje vai ser uma noite profética. Amém. Sobre a nossa vida, sobre a história dessa igreja, porque nós vamos ceiar em casa, como foi na Páscoa, no tempo do Êxodo, onde Deus instituiu a Páscoa e direcionou o povo a se reunir com a sua família, com os seus filhos, os seus parentes, para celebrar a Páscoa. E assim nós vamos fazer hoje, vamos celebrar a Páscoa cada um na sua casa. Mas antes, quero fazer uma oração com você em casa, pedindo ao Senhor mais uma vez que Ele fale aos nossos corações. Pai Santo, Pai querido, Deus poderoso, Deus de toda honra, de toda glória, Deus de todo louvor, diante de Ti, Senhor, nós estamos, porque nunca saímos da Tua presença. Meu Deus, vem falar aos nossos corações. Prepara que os nossos corações sejam um solo fértil, onde a Tua semente possa germinar, crescer, frutificar a 100 por 1. Que toda árvore, todo solo rochoso não seja e nem encontre lugar nos nossos corações. Contempla, meu Pai, cada um dos irmãos, cada um daqueles que estão assistindo nesse momento e que estão participando deste culto ao Senhor. Que as Tuas revelações divinas falem para além do que eu, como vaso, irei falar, porque o Teu Espírito Santo é que fala aos nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, vem falar nesse lugar a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Vocês podem ir. Vocês vão. Eu gostaria que você abrissem a sua Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo. Vamos passar na frente. Pode ser, pode ir. Êxodo, capítulo 12. E capítulo 1. Êxodo 12, capítulo 1. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome uma só com o vizinho perto de sua casa, conforme o número das algumas, cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das vossas ovelhas e das cabras. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel
o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comedes. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Nada comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com suas fissuras. E nada dela deixeis, até amanhã. Mas o que dela ficar, até amanhã queimarei no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos, cingindo os vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. O povo estava oprimido pela terra, pelos egípcios, e estava sob aflições, sofrendo, e Deus enviou, que as pessoas chamam de pragas, enviou pragas. Pode sair. E na 10ª praga ele falou para o povo preparar um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro perfeito, para que cada um, com a sua família, celebrasse a Páscoa. Eles tinham que matar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro eles passavam nos umbrais, nas vergas das portas, para que quando o Senhor passasse, ele iria matar todo o primogênito da terra do Egito, menos os dos filhos de Israel que estavam na terra de Gósen. Então, quando o anjo passasse, ele ia ver o sinal na porta, nas vergas, o sangue do cordeiro. Então, seria um sinal, e ele passaria por cima e não tocaria naqueles cujos estivessem dentro daquela casa. Todos que estivessem dentro daquele território marcado pelo sangue do cordeiro não seria tocado. Praga nenhuma entraria na sua casa. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia em um ato profético. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia não com aquele cordeiro, aquele animal que eles sacrificavam e que até hoje comemoram a Páscoa. E nós, como cristãos, nós vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia fala de juízo, onde Deus julgará os que julgam, onde Deus oprime os que oprimem. A Páscoa, ela fala de uma passagem, de uma saída. Eu quero dizer que hoje começa um novo tempo na sua vida. E que você vai viver um novo tempo
Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós vamos celebrar esse ato profético diante de Deus. E quando nós celebramos a ceia, não é para ninguém ficar triste, não é para ninguém ficar desanimado, porque é aquele momento em que os servos de Deus, os filhos de Israel, estavam celebrando a Páscoa. Não era um momento de tristeza, era um momento de alegria, porque marcava o começo da sua libertação, o começo da sua saída da dor, da escravidão, da aflição. Então, esse é um momento maravilhoso, onde Deus diz, olha, fazer isso em memória de mim. Quando vocês fazem isso, a Bíblia diz que vocês estão anunciando, vocês anunciarão a minha morte até a minha vinda. E esse anunciar, amado, não é um anúncio apenas que se coloca em vários lugares, na televisão, para vender, para comunicar. Esse anúncio que a palavra de Deus, ela fala no contexto daquela época onde os arautos dos reis, dos Césares, eles iam para as praças, para o lugar onde estão as pessoas, e anunciavam um decreto de uma autoridade. E quando nós ceiamos ao Senhor, quando comemos da sua carne, quando bebemos do seu sangue, através do símbolo do pão e da uva, nós estamos no ato profético celebrando, anunciando o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, que constava como ordenança e era prejudicial. Ele removeu, ele expôs, o Senhor expôs a ignomínia. Ele despojou todo o principado, toda a potestade, e expôs ele a ignomínia, a vergonha, cravando inteiramente na cruz. É isso que fala o que nós vamos fazer no Reino do Espírito da Santa Ceia. É onde Deus trouxe o juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga representava um deus em que eles criam. E ali Deus estava, naquele momento, ele estava trazendo julgamento para os deuses do Egito, para mostrar que ele é Deus. Ele estava anunciando publicamente, levando a vergonha, a ignomínia, principados e potestades. E por isso que nós devemos celebrar, porque a ceia do Senhor não fala de condenação. As pessoas têm ministrado isso muitas vezes para as pessoas não ceiarem, colocando medo nas pessoas. Falando que as pessoas, colocando como indignas de ceiar, indignas de tocar na carne e beber o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quantas pessoas não participavam da ceia porque tinham medo da condenação, medo de não serem aceitos. Mas eu quero dizer, amado, que ninguém é digno de comer do pão e de beber do sangue. Ninguém é digno. É pelo amor, é pela misericórdia de Deus. Aqueles que se sentem dignos são os mais indignos. E quando nós ceiamos, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós somos curados, nós somos restaurados, nós passamos a ter vida.
Porque esse é um ato profético da parte de Deus, que Deus revelou ao seu povo. Quando nós tocamos no corpo de Cristo, nós somos sarados. E se você está distanciado de Deus, esse é o momento, amado, de se chegar para Ele, porque Ele não te condena e não te lança fora. Ele disse para aquela mulher: alguém te condenou? Aquela mulher que foi pega em adultério, ela disse não. Ele disse: nem eu estou um pouco te condeno. Agora vai, abandona o teu pecado. Ele não está convidando ela a uma nova religião. Ele estava convidando ao arrependimento, a abandonar o pecado, a dizer não para o pecado. E fazer parte do corpo de Cristo. Você está em casa, talvez a sua consciência está pesada, ou há uma acusação sobre você. Eu quero dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o seu propósito, que foram chamados para viver o propósito de Deus. E esse é o momento não de você se afastar, não de você rejeitar, comer do pão e beber do vinho. Esse é o momento de você se arrepender, você refletir sobre a sua vida e dizer: eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero viver a fé que eu já vivi. Não olhe para você como alguém indigno, porque Ele não veio para lhe condenar, mas Ele veio para lhe restaurar, independente do que você está vivendo. Ele é a cura para você. Ele é a cura para a sua vida. Ele é a cura para a sua família. Você está afastado da sua família, da sua casa, volte, se arrependa, chore, se humilhe. Se é o tempo de voltarmos ao Senhor. Eu não gosto de falar sobre o que está acontecendo no Brasil e nas nações da terra como algo para colocar medo nas pessoas. Porque eu sei que o que está acontecendo é um sinal para a igreja do Senhor. Não é um sinal para trazer medo para a igreja, porque diz aos princípios das dores, é um sinal para dizer: eu vim buscar vocês, eu estou perto de buscar vocês. A minha palavra é verdadeira, a minha palavra é fiel. Então tudo que está escrito vai se cumprir para ensinar o seu amado, seu irmão, para você ver que vale a pena você viver a santidade, viver para buscar o Senhor, para estar aos pés do Senhor, para amar o Senhor. É maravilhoso servir a Deus, amado. É maravilhoso poder senti-lo em nossas vidas. É muito mais do que uma religião. As pessoas dizem: essa aqui é a religião certa. Ah, meu amado, a religião certa é Jesus, só Ele. Só Ele entrando na sua vida. E a Santa Ceia fala de libertação, de cura, de comunhão com Deus. A Santa Ceia fala de libertação, mas ela também fala de proteção. Quando eles colocaram aquele sangue, o lugar onde eles estavam se tornou um lugar mais seguro de toda a terra. Quando eles passaram aquele sangue no território onde ele estava, na entrada das portas, na realidade ali é o único lugar seguro, através do sangue do Cordeiro. Não tenha medo, amado, porque o Senhor vai te proteger na tribulação. E nós vamos ceiar com um ato profético, onde toda a sua família vai estar guardada, onde toda a sua família vai estar protegida
contra a morte, contra o vírus, contra a praga. Eu creio nisso. Eu creio que esse ato profético é um ato de fé, que nós, como igreja do Senhor, vamos estar ungindo a nossa casa, molhando a nossa casa, tocando a nossa casa com o sangue do Cordeiro, porque fala de proteção. O povo estava protegido naquele lugar. Lá fora tinha mortandade, muita gente chorando, muitas famílias temerosas, porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, eles não sabiam que havia um castigo, havia uma sentença de morte sobre todos os primogênitos, e a Bíblia diz que era sobre, desde o faraó até os hebreus, os pobres, faxineiros, todos que eram do Egito, estavam chorando a dor por causa da morte, por causa da perca, por causa da saudade. E hoje o mundo não está diferente. Está todos com medo da morte, com medo do que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo. E você vai estar na sua casa. Você vai estar no seu lar, falando e provando das bênçãos do Senhor, da proteção do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você ceia, você se aproxima de Deus. Deus não julga-nos segundo os nossos pecados. O mundo julga. O mundo escolhe. O mundo faz a figura do perfeito, do forte, do bonito, onde é selecionado poucos para servir de modelo para os outros. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as que não são, para envergonhar as fortes, para envergonhar os que são. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Pedro estava passando por uma situação muito difícil, de guerra, de luta, na sua fé. Deus disse para ele: olha, Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Satanás te pediu para se andar como trigo, e Pedro disse: não, eu sou forte, eu estou pronto a ir contigo aonde tu quiseres, aonde tu fores, se possível até a morte. Deus disse para ele que ele ia negar 3 vezes. E depois de algum tempo, quando Jesus estava no julgamento, Pedro seguia Jesus de longe, e ele estava lá se aquecendo uma fogueira junto com os serviçais da casa da Sinédrio. E uma das serviçais olhou para ele e disse: olha, esse aqui é um deles. E ele disse: eu não sei do que você está falando. E depois outro chegou com ele e disse: não, esse é um deles. Realmente é um deles. Ele disse: não o conheço. E depois outro chegou com ele: é um deles porque fala como eles. Como Nazareno. E a Bíblia diz que ele praguejou. E jurando diz que não conhecia o Senhor. E aí o Senhor
passa naquele lugar, o galo canta, e ele olha Pedro. Pedro lembra do que Jesus havia dito. E o olhar de amor de Jesus, não de reprovação, mas de amor, constrangeu o coração de Pedro. E Pedro chorou amargamente, arrependido. E mais tarde, Jesus se encontrou com ele. Pedro estava desistindo, pescando novamente. E Jesus disse: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? O amor de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, hoje ele traz de volta a sua santidade. Hoje ele traz de volta você para os seus braços. Hoje ele traz libertação para você, que se afastou do caminho do Senhor. Independente se você o negou, hoje ele olha para você. E hoje ele restaura a sua vida. Chegue mais perto de Jesus. A ceia não é para lhe condenar. Paulo fala de uma ceia onde os religiosos eles traziam medo para as pessoas por não entenderem, por não discernirem o que Jesus queria falar com aquela ceia, que não era ceia. Ele estava falando contra a maneira, o pensamento do qual eles faziam a ceia, as motivações da ceia, a maneira como eles ceiavam, não era a ceia do Senhor. E isso, o Espírito Santo, através de Paulo, estava reprovando. Não era porque alguns, aquele não pode. Não, quem ceia sem discernir o corpo, sem saber o porquê, sem ter a noção do poder, da glória que há em ceiar. Eles estavam fazendo de qualquer jeito, eles estavam comendo, eles levaram comida. Uns levou comida em abundância, comiam como um glutão. Eles beberam tanto que tinha gente que estava embriagado. Outros não tinham nada. E é isso que Paulo está reprovando. É isso que Paulo está condenando. Mas ele disse: examine você, examine-se a si mesmo. Então esse é o momento de se examinar e dizer: eu não quero mais essa vida. Eu não quero viver da maneira que eu estou vivendo. Eu quero ter um encontro com o Senhor. E hoje o Senhor vai mudar a sua história, a sua vida, através da libertação que Ele vai trazer ao seu coração. Através da ceia. A ceia do Senhor. E nesse momento, nós vamos nos preparar para ceiar. Eu gostaria que você ficasse de pé, aí na sua casa, aí no seu lar, e nós vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 ao 26. Abra sua Bíblia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí onde você está. É importante você estar com a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos começar no versículo
23. Eu gostaria que você distribuísse o pão e o vinho, desse para a sua família, desde o maior até o menor, porque toda casa deve estar ceando ao Senhor nesse momento. Então você pega o pão, distribua, e o cálice com o vinho, nós está ceando daqui a pouquinho. Não é para você ficar triste ao tomar, é para você ficar feliz. Se você vier a lagrimar, a chorar, você pode rir, mas não é de tristeza, é de alegria pelo que o Senhor fez por você, pela cura, pela libertação, porque você saiu do cativeiro. E isso deve trazer para você alegria, e muitas das vezes a alegria, ela traz uma emoção, um choro santo, lágrimas santas, porque nós entendemos a importância da cruz do Calvário, da morte do Senhor, e agora nós vamos anunciar a morte até que Jesus venha, e a ressurreição até que Jesus venha. Eu gostaria que agora você pegasse o pão, e eu vou ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vou começar no 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tome o pão agora, seguro, levante o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei isto. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode comer agora. Junto com a sua família. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: pegue o cálice, levante seu cálice aí com a sua família. Este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Podeis tomar o cálice. Eu gostaria agora que você desse as mãos com a sua família. Dê as mãos um para o outro. Faça um círculo. E vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio. Levante, comece a orar ao Senhor aí. Levante uma oração, levante um clamor ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia.